Para começar, tem muito destaque, muita informação. Vamos abrir então o Headline News repercutindo a solicitação de abertura da CPI do MEC. Com as assinaturas de 31 senadores, o líder da oposição no Senado Federal, Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, protocolou esse pedido de abertura da comissão para investigar denúncias de corrupção no Ministério da Educação. Vamos ao vivo conversar com a repórter Paola Cuenca, diretamente da capital federal. Paola, seja muito bem-vinda. Então, Randolfo Rodrigues garantiu que Rodrigo Pacheco, que é o presidente da casa, não irá travar a abertura da comissão, mas ele já tem essa informação por parte de Rodrigo Pacheco. Bem-vinda. Olá, boa tarde. A fala de Randolfo Rodrigues, senador que encabeçou essa coleta de assinaturas para poder fazer o pedido de abertura dessa comissão parlamentar de inquérito, que deve apurar possível caso de corrupção ocorrido dentro do Ministério da Educação, é de que o próprio Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, já havia afirmado que, cumprindo todos os requisitos que são necessários para a abertura de uma CPI aqui dentro do Congresso, então, de fato, não haveria qualquer tipo de impedimento a ser feito por parte de Rodrigo Pacheco para fazer a abertura dessa comissão parlamentar de inquérito. Pacheco já havia sinalizado que, por a gente estar num prazo eleitoral, inclusive muito próximo das eleições, há pouco mais de 3 meses do pleito eleitoral, então haveria um momento um pouco mais complicado para se fazer essa apuração que a CPI demanda, mas que, cumprindo todos os requisitos, não haveria conflitos. Tanto é que a expectativa de Randolfo Rodrigues é que a leitura desse requerimento para a abertura da CPI aconteça no plenário do Senado Federal num prazo de 48 horas, ou seja, até esta quinta-feira. Tanto é que a expectativa de Randolfo Rodrigues é que, após essa leitura acontecendo ainda nesta semana, os partidos possam indicar quem vai fazer parte dessa CPI, que deve ter 11 titulares e 11 suplentes. Então, a CPI possa ser instalada na última semana, antes do recesso parlamentar, o que significa ainda na primeira quinzena do próximo mês de julho, ou então na primeira semana de agosto, logo na volta desse recesso parlamentar. Depois de fazer o protocolo deste requerimento aqui na Secretaria-Geral da Mesa do Senado, Randolfo Rodrigues conversou com a imprensa e afirmou que fez o protocolo com 30 assinaturas garantidas de senadores. Os últimos a darem os seus nomes ali para confirmar esse apoio à CPI, além dos que já haviam dado esse compromisso junto a Randolfo Rodrigues, foram os senadores Marcelo Castro e também Confúcio Moura. E depois, enquanto ele ainda dava uma coletiva de imprensa, conversava com a imprensa, houve a confirmação da 31ª assinatura do senador Jarbas Vasconcelos. De acordo com o senador Randolfo Rodrigues, essa CPI ela também vai servir para proteger a própria investigação que está em curso pela Polícia Federal. Até porque o senador também acusou o ministro da Justiça, Anderson Torres, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, de tentarem interferir nessa investigação da Polícia Federal. Vamos ouvir um trecho da fala de Randolfo Rodrigues. A existência de uma aeronave da Polícia Federal saindo de Curitiba, no dia da operação da Polícia Federal que prendeu o senhor Milton Ribeiro e que prendeu o senhor Arilton e o senhor Gilmar. Este avião estando disponível para levar os presos, sobretudo o senhor Milton Ribeiro, até Brasília. Não ter feito essa ação. O fato do celular que foi apreendido naquele momento não ter sido periciado até agora e estar em paradeiro incerto e não sabido, e a ameaça de substituição do senhor Calandrino das investigações, dão conta de que esta investigação está sob forte ameaça e forte intervenção. E eu quero aqui dar os nomes de quem está intervindo e responsabilizar quem está intervindo nessa investigação. É o senhor Jair Bolsonaro, presidente da República, e o senhor Anderson Torres, ministro de Estado da Justiça. Nesse pedido de abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito, o senador Randolfo Rodrigues aponta crimes que podem ter sido cometidos pelo ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e também pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que ele descreve que poderia, inclusive, ser, no mínimo, autor intelectual ou mandante dos atos criminosos. Ele aponta a possibilidade de cometimento dos crimes de peculato, emprego irregular de verbas públicas, corrupção passiva, prevaricação e advocacia administrativa. Já quando se trata dos pastores
Gilmar Santos e Arilton Moura, além de outras pessoas que possam vir a serem investigadas, que possam ser localizadas por meio das investigações a serem realizadas, estão os crimes de corrupção ativa, tráfico de influência e usurpação de função pública. Nesse pedido de abertura de CPI, o prazo é para que a Comissão Parlamentar de Inquérito dure 90 dias e tenha um orçamento máximo de R$ 90 mil.